No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que falava, e a casa se encheu de fumaça. Olá, meu amigo, olá, meu irmão, seja muito bem-vindo a esse canal Semeando a Palavra, um canal de um conteúdo genuinamente bíblico. Eu quero trazer para você um pouco da história de Isaías. O texto que eu acabei de falar está em capítulo 6 de Isaías. E é desse texto que eu quero falar um pouco, a história da vida de Isaías, a visão gloriosa que ele teve do Senhor, os serafins que estavam acima dele. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque foi o que mais profetizou da vinda do Messias, o Cristo, o Senhor nosso Salvador. E também considerado como o maior profeta do Antigo Testamento. Não porque ele seja o maior, não porque ele foi maior em estatura ou porque foi maior em poder aquisitivo do que os demais profetas, mas sim porque o seu livro contém 66 capítulos e o ministério de Isaías durou cerca de 60 anos e ele estendeu-se durante o reinado de 4 reis, o rei Jotão, o rei Acais, o rei Ezequias e Uzias. Pois bem, porém ele escrevendo no seu livro, no capítulo 6, aonde ele tem uma visão gloriosa e ali ele é chamado por Deus para ser profeta, porque observando Isaías, ele não tinha a intenção de ser um profeta, porque segundo os historiadores, segundo os estudiosos do tema, diz que Isaías era uma pessoa, era um homem que também tinha uma condições elevada, um poder aquisitivo, porque ele fazia parte da família real. E imagino que Isaías ele tinha planos, tinha projetos para a sua vida futura, não de ser um profeta. Mas Isaías ainda o templo, numa época em que Israel estava se deteriorando, estava a situação caótica, porque quem estava no comando, quem estava na direção era o rei Ezequias. Por esse motivo ele faz questão de dizer que foi justamente no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi Uzias? A princípio, Uzias foi um rei bom, um rei que Deus deu talento a ele, um rei próspero, que o seu reinado foi tão próximo que durou cerca de 50 anos o seu reinado. Mas houve um tempo em que Uzias ele começou a se ensoberbecer. Diz a história lá em 2 a Reis, no capítulo 26, que esse rei Uzias, ele
era tão inteligente, Deus deu uma inteligência tremenda a ele, que deu estratégia a ele para que ele vencesse as batalhas quando guerreasse com seus inimigos. E diz que ele contratou engenheiros para fabricar armas de guerra. E diz os estudiosos que ele criou uma arma que, enquanto os seus inimigos com arco e flecha lançavam uma a uma, a máquina de guerra que Uzias tinha criado, ela lançava em um só disparo 1000 flechas. E esse rei se engrandeceu de tal maneira que veio a se ensoberbecer. A sua história está lá no livro de 2 Reis. Eu queria ler, eu queria mostrar para você o que foi que aconteceu com o rei Uzias e por que foi que ele morreu. E justamente na época em que Isaías teve essa visão. Vejam só o que está escrito no capítulo 26 de 2 Crônicas. Mas havendo já fortificado-se, exaltou-se o seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ora, essa não era a função, a qualificação de Uzias. Isso aí competia aos sacerdotes fazer esse trabalho. Por esse motivo, Deus o deu uma lepra que veio a ele tirar a sua vida, porque ele desobedeceu, ele se exaltou, ele se ensoberbeceu pelo fato dele ser rei. Ele achava que podia tudo, ele achava que o poder estava nas mãos dele, mas ainda diz que os sacerdotes se reuniram e foram repreender Uzias, mas ele não deu ouvido. Veja bem o que aqui está dizendo ainda aqui. Porém o sacerdote Azaria entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Então eles disseram isso para o rei Uzias, e diz que o rei Uzias se enfureceu, se enraivou e não deu ouvido à voz dos sacerdotes. E então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra esse sacerdote. Então a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então diz que os sacerdotes, os homens, tiraram ele de lá, expulsaram ele de lá. Ele mesmo fez questão de sair. E diz que ele ficou numa casa isolado até o dia da sua morte, porque desobedeceu, foi fazer aquilo que o Senhor não ordenara que ele fizesse. Então foi nessa época em que Isaías entra no templo. Judá estava numa situação caótica, pelo fato desse rei já estar se desviando das ordenanças do Senhor, e a situação de Judá não andava muito bem.
Então Isaías ele vai para o templo e ali ele tem aquela experiência sobrenatural com Deus. Ele diz que tem uma visão tremenda e ele vê seres angelicais, serafins, que estavam acima do trono. E ele disse que quando vê aquela cena, ele cai como morto, ou seja, à beira, a ponto de morrer. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Porque quando ele olha para a sua situação e ele vê Deus, ele vê a pessoa de Deus, a santidade é tão grande, é tão tremenda, que o mortal pecador não consegue se conter diante da santidade de Deus. É por esse motivo que Deus ele não se revela para as pessoas, porque o ser humano não tem a capacidade, o seu corpo é corruptível, corrupto, não tem condições de contemplar Deus. Eu me lembro que uma certa vez Moisés rogou a Deus para ver a sua face, ver a sua glória, e Deus disse para Moisés: olha, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. E Moisés, na sua insistência, queria ver Deus. E Deus disse a ele: olha, Moisés, eu vou fazer um negócio contigo. Ali tem uma rocha e tem uma fenda na rocha. Eu vou te colocar naquela fenda e ali passarei por diante de ti e porei a minha mão sobre ti. E tu me verás apenas pelas costas, mas a minha face, a minha glória tu não podes ver, porque, Moisés, se tu ver, tu morrerás. Então, meus queridos, essa foi a situação de Isaías. Quando Isaías estava morrendo, ele grita, ele clama e diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Certamente Israel estava, aleluia, numa situação em que o pecado já estava chegando até as narinas de Deus, para que o profeta viesse dizer isso. Mas quando ele pensava que estava morrendo, ele diz que um serafim voa até ele, com uma brasa que ele tira do altar e toca aos lábios de Isaías, e diz assim: olha, Isaías, eis que isto tocou teus lábios. Purificado foi o teu pecado. Tirado foi o teu pecado, purificado foi a tua iniquidade. E depois ele vê uma voz, que certamente foi a voz de Deus, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então Isaías ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, desde aquele momento em diante, nós vimos agora Isaías sair a falar sobre o reinado do Messias, o nascimento do Messias. Agora Isaías ele sai a dizer que a virgem conceberá e dará à luz um filho, falando acerca do nascimento de Jesus. Eis que um filho vos nasceu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Aleluia. Então eu me alegro quando eu leio esse texto, porque nós, da maneira que nós somos, nas condições de humano, nós não temos a capacidade de ver a Deus ou de chegar-se bem perto dele. Mas nós temos um que ele nos dá esse privilégio. A Bíblia nos afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, isto é, pela morte de Cristo,
pelo sacrifício vicário de Cristo, nós temos acesso a Deus, nós temos o privilégio de falar com Ele e sentir a sua presença em nossos corpos mortais. Nós sentimos hoje a sua presença. Então, nós vimos que Isaías, daquele momento em diante, ele foi transformado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele confessa, ele diz com a sua própria boca que ele é um homem de lábios impuros. Você que está me ouvindo neste momento, você que está me assistindo, você já pode imaginar o que é uma pessoa de lábios impuros. É uma pessoa que abre a sua boca e fala aquilo que quer, tudo que quer. É uma pessoa que fala palavras de baixo calão, palavrões, etc. E esta era a situação de Isaías. Mas quando ele teve um encontro com Deus nesta visão, ele se converte e ali agora ele sai com alegria, ele sai com determinação de fazer a obra de Deus. Aquele homem que tinha os seus lábios impuros, que abria a sua boca para falar, aleluia, bobagem, falar coisas que não convêm, agora ele estava proclamando a salvação. Ele diz, eis que faço uma coisa nova no meio de vós. Isaías agora se preocupava em somente falar aquilo que Deus mandava. Então eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja vivendo, eu quero dizer que Deus, ele vai ter um encontro com você, ele vai transformar a sua vida, ele vai purificar os teus lábios, a tua mente, e você vai ser uma nova criatura. Você vai ser um mensageiro do Senhor, porque a vontade de Deus é essa. Ainda que você diga, não é o meu plano, não é o meu propósito, eu tenho planos futuros, mas eu quero dizer que Isaías também tinha esse mesmo pensamento. Mas a Bíblia diz que devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos fazer nada. Então esse texto de Isaías é um texto muito maravilhoso que fala para nós, nos desperta a fazermos a obra do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor, ele está te chamando para você fazer uma obra aqui na terra. Ele pode transformar você. Você pode até dizer, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei anunciar o evangelho, não importa. Porque nessa situação também estava o profeta Jeremias, quando Deus o chama e ele diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, porque sou uma criança, não sei falar. Mas eu quero dizer a você que quem dá a capacidade é Deus. Deus, quando ele chama, ele capacita, porque ele não chama os capacitados, e sim capacita aqueles que ele chama para a obra. Talvez você que está me ouvindo neste momento tenha um grande desejo de fazer a obra de Deus, mas você tem uma timidez muito grande, mas eu quero dizer que não importa. Não importa. Deus não chamou sábio, Deus não chamou entendido. Deus chama aquele justamente que se acha incapacitado, que se acha sem condições, mas ele dá a condição. Porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, a sabedoria é dele, tudo é dele, e nós somos apenas servo, nós somos apenas vaso. Nós somos apenas, aleluia, o recipiente. Então Deus quer pegar você, quer transformar a sua vida. Você mesmo, você que é crente, que está ouvindo esta mensagem, Deus quer mudar a sua maneira de viver. Talvez você esteja desinteressado para fazer a obra, mas eu quero dizer para você que Deus está falando contigo através desse vídeo,
Não sei se é nesta noite, não sei se é nesta manhã, não sei se é nesta tarde, mas a hora que você estiver vendo, Deus está falando contigo, porque assim como ele escolheu o profeta Isaías, ele quer escolher, ele tem pressa em te escolher, ele tem pressa em fazer a obra dele. Então ele precisa de você para anunciar este mundo perdido, este mundo caótico, que ainda há esperança. Ainda há esperança para uma nação corrompida, assim como estava a nação de Judá, por conta daquele rei. Deus levantou o profeta Isaías, e agora ele saiu pregando, aleluia, advertindo o povo dos seus pecados, e que vinha a salvação, porque o povo estava gemendo. Ele dizia assim, olha, o povo que estava em treva viu uma grande luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o povo andava nas trevas. O povo que andava em treva viu uma grande luz. Esse agora era a mensagem, as palavras que saíam da boca de um homem, o qual antes tinha os lábios impuros, o qual antes estava distante o seu coração de Deus. Sim, porque quando a pessoa ele está próximo de Deus, quando ele tem Deus na sua vida, ele não pensa em outra coisa a não ser apregoar a palavra do Senhor. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, o Senhor, ele quer usar você. Mas para ele te usar, ele precisa ainda tocar numa área da sua vida ainda. Tem algo na tua vida, talvez não seja os seus lábios, não seja a sua boca, talvez você seja uma pessoa educada, talvez você seja uma pessoa culta, inteligente, mas tem algo na tua vida que Deus vai tocar, e quando ele tocar, então você agora vai sentir aquele desejo que sentiu o profeta Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, diga nesta noite, diga nesta tarde, diga nesta manhã, eis-me aqui também, Senhor. Faça comigo assim como tu fizeste com o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique com esta palavra e que essa palavra possa servir de reflexão para você, como está a tua vida, como está o teu coração, o que você tem feito até esses últimos dias, até esse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, o que é que você tem feito para Deus? Deus precisa de você, sim, precisa. Ele não depende de nenhum ser humano, de nenhum mortal para nada, mas ele precisa, porque depender é uma coisa e precisar é outra. Sabe por quê? Porque ele não vai usar um animal, ele não vai usar uma ave, ele não vai usar um objeto inanimado para falar para alguém, para fazer a sua obra. Quem tem que fazer é eu, quem tem que fazer é você. Quem tem que fazer é você, porque ele te escolheu, porque ele te deu vida, ele te deu fôlego de vida, ele te deu direitos de você escolher, ele te deu privilégio. Então, o Senhor está te chamando para uma obra. Então, que Deus te abençoe neste momento. Permita-me orar por você neste momento, para que, se você não tem o desejo de fazer a obra, mas que você, a partir desse momento, possa ter consciência do que a obra de Deus precisa ser feita e quem tem que fazer é você. Então, Ele está te chamando, porque se você está me vendo neste momento, se você está me assistindo, é porque Deus te colocou, porque Ele queria falar com você, e Ele está falando com você. Ele precisa de você para fazer a obra.
Então permita-me orar por você neste momento. E se você tem aquele desejo, mas diz, irmão Severino, eu tenho um desejo, mas ninguém me vê, eu não tenho capacidade, mas eu quero dizer para você, não se preocupe, porque Deus ele vai te capacitar, Deus vai te dar a oportunidade, as portas vão se abrir, aleluia. Deus cria situações para que a vontade dele seja executada. Sim, Deus cria, porque quando Deus fala, a sua palavra se cumpre. Ele disse para o profeta Jeremias, Jeremias, tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E o que é que Deus quer? Ele quer que você faça a obra dele enquanto é dia. Porque nós observamos que esses dias que nós vivemos são os dias terríveis, dias difíceis, são os dias em que o sistema está cada vez pior. Então, meu amigo, meu irmão,